Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Orquídeas de Rondônia. Aqui quem fala é Antônio, e você que está procurando um canal para aprender como cuidar de orquídeas, você está no lugar certo. Eu aproveito a oportunidade e convido você que caiu aqui no nosso vídeo de paraquedas e não é inscrito para estar fazendo parte. Clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal. Falamos sobre raízes, flores, folhas, sobre replante, sobre plantio. Então, no vídeo de hoje nós vamos estar falando dessa espécie maravilhosa que é a espécie das catacetinhas, o famoso catacetum, tá? E nós vamos estar falando algumas dicas para vocês. Vamos falar sobre vaso, substrato, adubação, sobre iluminação. E para você que ficar até o final desse vídeo, eu vou estar ensinando você a fazer mudas aí das suas orquídeas catacetum com esses pseudobulbos. Aqui eu já estou com 4 catacetos. Primeira dica, vamos falar sobre vaso, tá? Então prestem muita atenção, por gentileza. As dicas que vão ser faladas no vídeo de hoje, eu tenho certeza que vai ajudar e muito você aí no seu cultivo. Então vamos lá. Pessoal, primeiro detalhe que vocês têm que se atentar sobre vasos para catacetum, tá? Aqui eu tenho 4 tipos de vasos. Tem o vaso cuia grande, tá vendo? Dá um palmo inteiro aberto, a boca dele, né? Que embaixo ele é afunilado, ó. Temos o cachepô de madeira. Temos o vasinho convencional, numeração 11, e também temos a garrafa PET de refrigerante transparente. Eu vou explicar para vocês qual desses daqui é o melhor para você plantar orquídeas catacetum, e também vou estar passando as dicas aí. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, para catacetum, sempre que você for plantar o seu catacetum, observe se o vaso vai ter espaço para a planta soltar as brotações e depois ela preencher todo o espaço vazio, tá? Que nem aqui, ó, é um catacetum muito grande, tá? Ele é muito grande, então ele teve que ser plantado nesse recipiente aqui, que é o vaso grande, tá? Por quê? Porque ele fica muito bruto, igual esses outros aqui, ó. Esses outros dois, tá vendo? Ficou muito grande e o espaço ali já está pequeno e eles estão plantados nesse mesmo vaso. Então, o que eu quero falar para vocês, orquídea grande, plantem em vaso grande, tá? Olha só, já esse daqui está plantado no cachepô. Eu já vou falar para vocês que o cachepô de madeira, que é esse daqui, ó, é o melhor recipiente para você plantar as suas orquídeas, tá? E principalmente a sua orquídea catacetum. O cachepô é o melhor vaso. Por quê? Porque vocês podem reparar que ele é todo de madeira, né, ó? Ele é todo de madeira e tem essas frechas aqui no meio, que é aonde vai passar ventilação e vai ajudar a fazer uma boa drenagem de água. Então o substrato da sua orquídea vai permanecer sempre seco, plantado nesse vaso aqui, tá? Então, para você que quer aprender como cuidar de orquídeas catacetum, plante o seu catacetum no cachepô de madeira, tá? Olhem só, esse daqui, pessoal, já é um catacetum, ó. Tá muito bonito. Plantado aí num vaso convencional, está muito grosso. Vocês podem reparar que o caule dele está muito grosso, ó, soltou uma haste floral e está saindo bastante raízes aqui para cima no substrato, ó. Vocês podem reparar que ele está soltando bastante raízes. Então a planta se adaptou muito bem aqui, tá? Qualquer orquídea, pessoal, se desenvolve em qualquer vaso, porém algumas se desenvolvem melhor em outros vasos, tá? Agora, para você que não tem condição de plantar as suas orquídeas no cachepô de madeira, eu tenho uma opção excelente para você, que é essa daqui. Olha só o enraizamento dessa planta, pessoal. Ela está plantada numa garrafa PET de refrigerante transparente. O que que acontece? Quando as nossas orquídeas recebem iluminação nas raízes, igual essa daqui, ó, está recebendo, ela vai fazer a fotossíntese dela muito mais rápido. O que que acontece? A fotossíntese, pessoal, é a absorção de nutrientes que a planta faz, tá? Para ela poder soltar florações, brotos e bulbos novos, tá? Então, se você não tem condição de plantar as suas orquídeas no cachepô de madeira, porque deve ser muito caro, aqui na minha cidade um cachepô custa R$30, pegue 1 litro de refrigerante transparente, corte ele, faça bastante esfuro e plante as suas orquídeas nesse vaso, tá? Então, pessoal, a primeira dica sobre vaso é essas, tá? Escolham um desses vasos. Se você não tem condição de plantar a sua orquídea no cachepô, plante na garrafa PET, que vai dar um excelente resultado. Então, para vocês que estão aqui nos assistindo e querem aprender como cuidar de orquídeas catacetum, o melhor vaso para você plantar as suas orquídeas é o cachepô e a garrafa PET transparente. Nossa segunda dica sobre substrato, tá, pessoal? Então vamos lá. Olha só, eu mudei as orquídeas aqui, tá? Peguei outras para não ficar sempre na mesma imagem. Pessoal, vamos lá.
Substrato, eu já vou falar direto aqui para vocês para não ficar com enrolação. Quais os melhores substratos para orquídeas cataceto? Anota no papelzinho para não esquecer. Chips de coco, casca de pinos triturada numeração 1, pedra brita de construção e casca de arroz carbonizada. Esses 4 substratos são os melhores substratos para você plantar as suas orquídeas cataceto. Olhem só, esse daqui, pessoal, está plantado na casca de arroz carbonizada. Para quem não sabe, essa casca de arroz carbonizada tem o poder de enraizar orquídeas, porque ela contém a vitamina B1, tá? Então pode comprar aí todos esses substratos que vai ser falado aqui agora. Você encontra em floriculturas, viveiros, no supermercado, na seção de jardinagem e principalmente na internet, tá? Vocês podem reparar que esse cataceto está plantado na casca de arroz carbonizada. Olhem só o resultado, a força, o tamanho desse cataceto. Olha a largura dessas folhas, tá, pessoal? Dá um excelente resultado. Você pode plantar ela pura assim, tá? No substrato, não tem problema. Esse daqui, pessoal, eu fiz um mix. O que é o mix? Para você que não sabe, o mix é você pegar os 4 substratos e misturar todos eles juntos. Olhem só, aqui tem chips de coco, tem casca de pinos triturada, pedra brita, tem esfagno, tem casca de arroz carbonizada. Dá um excelente resultado, tá? Ele tá só judiado assim, pessoal, porque o meu varal aqui, ó, vocês podem reparar que eu coloco no varalzinho. Ele arrebentou e ela caiu no chão, mas não prejudicou a planta. Ela está soltando bastante raízes, ó. Vocês podem reparar entre as fissuras que ela está bem enraizada. Ela já está top aqui, já se fixou, tá tranquila aqui. Então, pode fazer o mix também, tá? Dá um excelente resultado. Olhem só esse outro cataceto, também plantado na casca de arroz carbonizada. Olhem só, enraizamento muito forte, floração vindo muito forte. Olha só, na casca de arroz carbonizada. Já esse, pessoal, está plantado na pedra brita, tá? Prestem bem atenção para vocês poderem aprender e fazer em casa, por favor, pessoal. Pedra brita, ó. E no meio está com a casca de arroz carbonizada e no final isopor, tá? Eu sempre coloco isopor no fundo para poder fazer a drenagem. Sempre que vocês forem plantar as suas orquídeas, utilizem esses 4 substratos. Dá um excelente resultado nas suas orquídeas e eu posso garantir isso. Então, para você que quer aprender como cuidar de orquídeas catacetum, usem esses substratos. Todos esses substratos que eu falei para vocês, você pode utilizar eles sozinho em cada orquídea, tá? Mas se você quiser misturar todos os substratos juntos para fazer um mix, igual aqui, ó. Olha só, aqui é o mix de todos os substratos que eu falei. Olha só, floração forte. Olha só, aqui também está plantado no mix, tá? Eu gosto, pessoal, de fazer mais o mix, tá? Que é a mistura de todos. Fora o mix, eu gosto de plantar só na casca de arroz carbonizada e só nos chips de coco. Então, esses são os melhores substratos para você que quer aprender como cuidar de orquídeas catacetum. Pedra brita de construção, chips de coco, casca de pinos triturada numeração 1 e a casca de arroz carbonizada. Esses são os 4 melhores substratos para você utilizar aí nas suas orquídeas catacetum, tá? Então, pessoal, todos esses substratos, cada um tem a sua função na orquídea. Então, essa foi a nossa dica sobre substrato. Tudo que vocês têm que saber sobre substrato é só isso. Esses são os 4 melhores e você pode misturar todos eles juntos ou plantar a sua orquídea em cada um deles. Só na casca de arroz, só no chip de coco, só na casca de pinos e só na pedra brita. Beleza? Então, agora vamos para a nossa terceira dica, que é sobre adubação. Pessoal, esse daqui é um cataceto Susan Fox com cataceto sanguíneo, tá? É uma matriz, a minha matriz mais forte que eu tenho de cataceto. Vocês podem reparar que ela está com 4 brotos, né? Olha só, 2 brotos com folha, 1, 3, 4, tá? Ela está com 4 brotação de folhas e soltou 6 hastes florais. Aqui tem 1, 2, 3, fora as outras 3 que eu cortei, que era do outro lado aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó, no pezinho, ó, cortada, tá? O que que acontece? Adubo, tá? Vamos falar sobre adubo agora. Preste bastante atenção, que é uma das partes principais. Pessoal, muitas pessoas compram orquídea, chegam em casa, coloca ela empendurada ou coloca no lugar que ela vai ficar e esquece a planta e depois quer que a planta solte floração, quer que a planta solte enraizamento, solte brotos. Pessoal, orquídeas é igual qualquer pé de frutíferas. Se você não cuidar, ela não vai soltar flor, entendeu? Igual um pé de frutífera, se você não cuidar, ele não vai soltar limões ou a fruta desejada. Então, cuide das suas orquídeas,
Se inscreva aqui no nosso canal para você aprender, já que você não sabe, tá? Aqui é um canal para iniciantes e avançados. E sobre adubo, olhem só. Esse daqui, pessoal, é o adubo, o único adubo que eu utilizo fora a aplicação de produtos naturais. Ele se chama Osmocote, ele é completo, contém cálcio, fósforo, cromo, boro, contém vitamina B1, vitamina C, contém ferro, tudo que as nossas orquídeas e plantas precisam, esse adubo aqui tem. Ele é essas bolinhas, ó, vocês podem reparar, tá? Ele é essas bolinhas aí, ó. Eu faço essas trouxinhas aqui para poder colocar eles e ter um controle. Ele dura cerca de 4 a 5 meses aí nas nossas orquídeas, pessoal. Olhem só, para você que não gosta de adubar orquídeas, compra esse, faz essas trouxinhas, ou pode colocar ele assim, ó, também. Pode colocar ele assim, ó, despejado, tá? Não tem problema nenhum. Compre ele e coloque nas suas orquídeas. Vai ficar 4 meses sem precisar adubar as suas orquídeas, tá? Adubo Osmocote apropriado para orquídea. Chegue na floricultura e peça. Você encontra floriculturas, viveiros e também na internet, tá ok? Então, pessoal, fora esse adubo aqui, que é o melhor que existe para orquídeas, na minha opinião, que eu sempre utilizo, tem mais de 10 anos. Fora esse adubo, eu gosto de fazer a aplicação de produtos naturais, como a canela, o cravo da Índia, a cebola, o alho, casca de abóbora, casca de melancia, casca de ovo, todos os produtos naturais que nós temos na cozinha pode ser utilizado aí no cultivo das nossas orquídeas, tá? Então, pessoal, adubo, o nosso vídeo sobre adubo é esse, tá? Utilize adubo Osmocote nas suas orquídeas. Pessoal, iluminação, tá? Para vocês aí, a nossa penúltima dica sobre iluminação para você que quer aprender como cuidar de orquídeas cataceto. Olha só o tamanho dessa planta, tá? Olha só o meu palmo, só para vocês terem uma noção. E olha só, 2 brotos de floração muito fortes. Pessoal, iluminação para orquídeas catacetum, tá? Sombrite, eu utilizo sombrite de 50%, tá? Aqui na minha região é uma região muito quente. Aproveitando a oportunidade, deixa aqui nos comentários qual é o estado e a cidade que você está nos assistindo, tá? Para a gente poder ter uma noção. Tem muita gente comentando de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amapá, Bahia, Salvador e entre outros lugares. Pessoal, iluminação, vocês podem utilizar o sombrite de 50% se na sua região for muito quente. Mas prestem bem atenção aqui agora, você está vendo? Esse daqui é o sombrite apropriado para orquídeas, tá? Já esse outro aqui, ó, é para hortas. Olhem só a diferença, tá? Aqui tem os 2 sombrites aí. Esse daqui é mais fechadinho, tá? E esse daqui para hortas é mais aberto. Ele também serve para orquídeas, mas se você achar esse daqui, vai te dar resultados melhores aí no seu cultivo de orquídeas catacetum, tá? Então sempre procurem bem. Vou deixar assim, ó, para vocês verem a diferença, e comprem esse de cima. Aí você vê qual o estado e a cidade que você mora, se é muito quente aí, se tem muito sol, e escolha aí a porcentagem adequada para o seu orquidário, tá? Aqui eu utilizo o de 50%, olha só, dá um resultado muito bom para elas, tá? Deixa elas aí com bastante vigor, porque a orquídea catacetum ama iluminação, tá, pessoal? Deixem ela sempre em um lugar sombreado com muita claridade, igual está aqui. Se você não conseguir fazer um suporte desse para colocar o sombrite, pode deixar aí embaixo de algum pé de frutífera que você tem em casa, de algum pé de árvore, um pé de manga, um pé de abacate, um pé de limão, tá? Elas precisam de sombra com muita iluminação, muita claridade, tá? Então essa é a dica para vocês sobre iluminação para orquídeas catacetum. Então, pessoal, para você que ficou agora até o final do vídeo, eu vou te ensinar como fazer mudas, tá, de orquídeas catacetum de uma forma muito simples e fácil, tá? Qualquer pessoa pode aprender desse método que eu vou ensinar aqui agora. Estão vendo esses pseudobulbos aqui na minha mão? Pessoal, todas as vezes que vocês fizerem um replante de orquídea catacetum e ela soltar esses pseudobulbos, vocês desgrudarem, não joguem eles fora, tá? Vocês vão destacar ele, e tá vendo que aqui na ponta dele, ó, está marrom, é porque eu passei canela em pó. Sempre que vocês destacarem o bulbo assim, passem canela em pó. E olhem só, eu vou mostrar aqui como que você pode destacar um pseudobulbo da sua orquídea. Eu vou destacar esse pseudobulbo para vocês verem. Nunca puxem ele para cima ou nunca torça ele para o lado. Sempre que vocês forem destacar um pseudobulbo da sua orquídea catacetum, veja se ele está mole, ó. Esse daqui está mole. Você vai pegar ele e vai torcer, pessoal, ó. Você vai torcer, porque assim não machuca tanto a planta igual
puxar ou dobrar para o lado, tá vendo, ó? Já retirei o pseudobulbo. Agora, pessoal, aqui, ó, na pontinha, nós vamos passar canela em pó, tá? Nessa pontinha, mesmo se não tiver machucado. Nós vamos passar canela em pó aqui no bulbo e aqui também na planta. Feito isso, você vai pegar o seu pseudobulbo, vai pegar um recipiente vazio como esse, vai colocar qualquer substrato ou esfagno umedecido, tá? Faça bastante furo aqui. Você vai pegar o seu pseudobulbo, vai colocar assim, tá? Bastante cuidado e pronto. Você vai fazer esse processo aí e vai colocar esse recipiente com esses bulbos em um lugar mais ou menos assim, pessoal, com sombra e bastante claridade e iluminação. Você vai deixar ela assim e sempre você vai vir com o borrifador e vai borrifar aqui por cima, tá? Para deixar os pseudobulbos úmido e o substrato embaixo úmido, tá, pessoal? Nós sem exageros. É só para vocês deixarem úmido. Isso vai fazer o que, pessoal? Cada bulbo desse pode gerar uma muda, tá? Ou até mesmo duas. Eu já cheguei a fazer 4 mudas com apenas um pseudobulbo, que em um pseudobulbo desse saiu 4 brotos muito fortes. Então, façam esse processo em casa, vai gerar novas mudas, e daí quando ela gerar mudas e estiverem com a raiz mais ou menos desse tamanho, do tamanho de um dedo, você pode retirar ela desse recipiente e plantar em um vaso adequado ou em qualquer outro ambiente que você queira. Então, pessoal, essa foi as nossas dicas de hoje para você que quer aprender como cuidar de orquídeas cataceto. Muito obrigado a todos que ficaram até o final desse vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.